Nós estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho da palavra do Senhor ao coração de cada um de vocês. É aquilo que o Espírito Santo tem bradado no nosso coração nesses últimos dias. É algo muito simples, mas é algo que tem transformado de verdade a nossa relação com Deus, a nossa vida. E nós desejamos de todo o nosso coração que você realmente entenda cada palavra, que você compreenda cada apontamento e que, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus possa ir de impacto ao seu coração, amém? Que você seja alguém transformado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, sem mais delongas, nós queremos hoje estar primeiramente dando graças a Deus, porque nós estamos com saúde, né? E até aproveitando das palavras de um pastor que eu gosto muito, que chama Saulo Daniel, e ele fala, todas as vezes que pergunta para ele como que ele está, ele fala: melhor que eu mereço, né? E nesses dias nós estamos assim, eu me sinto assim, eu não sei como você se sente, mas eu me sinto assim, melhor do que eu mereço, com certeza. Queridos, porque nós não merecemos nada. Você consegue entender isso? Ah, sim, mas aí você está se menosprezando, você está se colocando abaixo do que você realmente é. Queridos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com reconhecer-se a alguém que não merecia, mas pela graça nós nos tornamos justiça de Deus. E isso é maravilhoso. Quando nós entendemos que agora nós saímos de uma fase aonde nós éramos escravos, aonde nós éramos servos, aonde nós não tínhamos nada, e agora nós nos colocamos num lugar aonde nós recebemos a adoção de filhos. Você consegue entender? E isso é maravilhoso, queridos, porque existe uma grande diferença, Daniel, entre nós sermos tratados ou reconhecermos Deus nos tratando como servos e como filhos. O tratamento de um servo, ele não é a mesma coisa de o tratamento de um filho. Eu não sei se você vai concordar comigo, eu não sei se você já viveu uma experiência assim, presencial, ou com certeza você já ouviu algo assim, sabe? Já ouviu falar daquela pessoa que talvez trabalhava na sua casa, ou trabalhava na casa de alguém que você conhece, e essa pessoa, dono dessa casa, que tinha esse empregado, também tinha filhos. Você vai concordar comigo que o tratamento que esse empregado, que essa pessoa que servia essa casa, não era o mesmo tratamento do que os filhos recebiam? Vocês concordam isso comigo? Sabe? Porque o nosso Pai, Ele tem uma forma de nos tratar que é diferente como filhos do que como servos. E Jesus, Ele veio exatamente para poder nos mostrar uma vertente de Deus que ninguém tinha falado ainda, Daniel. Até então, as pessoas vinham tratando Deus como Senhor, e Ele é Senhor, amém? Nós cremos nisso, queridos, sabe? Até então, as pessoas vinham tratando Deus como o Rei dos Reis, e Ele é Rei dos Reis, e glória a Deus por isso. Até então, as pessoas vinham tratando Deus como um guerreiro, um forte guerreiro, e Ele é realmente um forte guerreiro, e glória a Deus. Mas ninguém ainda tinha apresentado Deus como um pai. Vocês conseguem entender isso? Passaram-se vários anos e as pessoas, profetas, homens de Deus se levantavam, morriam, levantavam-se outros, e ninguém ainda tinha apresentado Deus com essas palavras: Abba. Jesus Cristo apresentou elas para nós. Sabe, queridos, eu pensando um pouquinho sobre isso, o Espírito Santo nessa semana que se passou, ele me fez ler muito Mateus 6, no versículo 9. A partir do versículo 9, e eu gostaria de pedir para que você abrisse aí comigo a sua Bíblia, que você realmente pegasse aí a sua palavra, e que você realmente começasse a refletir comigo o que essas palavras têm a nos trazer, amém? Você pode fazer isso? Faça isso, por favor. Mateus 6, a partir do verso 9. Não serão muitos, é muito conhecido, são muito conhecidos esses versículos. Todos esses versos eu acredito que todo mundo aqui conhece de cor, mas eu gostaria de trazer para vocês uma
nova visão. Talvez você nunca pensou dessa forma. Então vamos lá. Mateus 6, a partir do verso 9, a palavra vai dizer o seguinte, e eu quero aqui colocar você por dentro do que está acontecendo até essa passagem. Aqui Jesus está dando um famoso sermão, e ele chega nessa parte aonde ele vai ensinar os seus discípulos, porque em todo esse contexto ele estava ensinando os seus discípulos, ele não estava ensinando Daniel qualquer pessoa. Ele não sentou ali numa praça e estava passando gente e ele começou a chamar, vem cá, deixa eu explicar um negócio para vocês. Não, ele reuniu os seus discípulos, as pessoas que realmente acreditavam nas suas palavras, e ele com os seus discípulos disse a seguinte coisa: por esta razão vós orareis. Em outras versões está assim: quando vocês forem orar, orem da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu acredito que todo mundo conhece essa oração do Pai Nosso. É a oração universal, né? Com certeza alguma vez da sua vida você já fez essa oração. E eu, como o Daniel também da mesma forma, a gente quando jogava bola ali, reunia com o time, né? Tinha sempre essa, né? A oração do Pai Nosso. Não, gente, vamos fazer uma oração aqui do Pai Nosso, né? E a gente nunca parou para pensar que aquilo que nós estávamos dizendo, Daniel, nós estamos fazendo de uma forma completamente contrária daquilo que Jesus tinha pedido para ser feito com essa oração. Você consegue entender, queridos? Alguns versos atrás, você vai encontrar ali, no versículo 7, Jesus dizendo da seguinte maneira: e quando orardes, ou seja, ele estava falando de um contexto de oração, e aí ele entra da seguinte maneira: não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade, antes mesmo de lhe pedir. Sabe, queridos, e quantas vezes eu me peguei dessa forma? Eu não sei o que eu vou orar, Daniel. Eu vou orar aqui o Pai Nosso que estás no céu, santificado, sabe? E começava a repetir, e é como se a gente, como Jesus está dizendo aqui, se a gente achasse que de tanto repetir, aquilo ia fazer algum sentido, aquilo ia melhorar alguma coisa. Mas Jesus, ele nunca nos convidou para fazer algo repetitivo, queridos. Pelo contrário, aquilo que vem de Deus, ela se renova todos os dias, se renova todas as manhãs. E as nossas palavras com o Pai, elas devem ser da mesma forma. Sim, então você está falando aqui para mim que eu não posso mais orar o Pai Nosso. Não, queridos, eu não estou querendo dizer isso para você. Eu estou querendo dizer, comece a entender realmente aquilo que você está orando. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. É por isso que eu quero compartilhar essa palavra com você. É algo que veio pro fundo do meu coração e que tem feito uma enorme diferença, queridos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nunca colocou nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhum ponto final em suas escrituras que não tivessem significado ou que não servissem para alguma coisa. Faz sentido para você, queridos? Sabe, é claro que ele não ia apresentar uma oração tremenda como essa, Daniel, sem que ela não tivesse algum sentido. E depois de muito ler e voltar e ouvir alguma coisa de outras pessoas, eu me deparei com um vídeo que eu achei fantástico. Eu não sei se você já ouviu falar. Ele chama Israel Subirá, ele é filho do Luciano Subirá. E ele estava falando um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Cara, e foi tudo que o Espírito Santo de Deus estava falando no meu coração a partir de uma conversa com uma pessoa que eu tenho mais contato. E eu gostaria de passar isso para você essa noite. Aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos com a oração do Pai Nosso é tomar ela como um modelo e não como um padrão.
Assim, mas é a mesma coisa, um modelo e um padrão. Sabe, queridos, mas um padrão é aquilo que se estabelece, que tem que ser seguido à risca, Daniel. Não, o padrão é esse, ó. Se não passar por esse padrão aqui, não serve. Não era isso que Jesus estava querendo fazer com essa oração. Ele estava querendo apresentar um modelo, queridos. E um modelo é aquilo que você olha, observa bem e começa a tentar fazer da mesma forma, mesmo que não seja exatamente aquilo, mas você tem aquilo como um modelo para poder fazer aquilo que é seu, aquilo que é próprio. Sabe, queridos, eu não sei você, mas se Jesus ele orava dessa forma, nós também precisamos orar assim. Faz sentido para você? Sabe, se Jesus trouxe uma forma de orar, e ele falando assim, ó, quando vocês forem orar, orem assim. E eu acredito, Daniel, que ele passou isso para os discípulos, porque ele mesmo usava e utilizava desse padrão, desse modelo para poder fazer uma oração. Porque senão não faria sentido ele ensinar a orar dessa forma, se ele não utilizava dessa forma um modelo de oração. Você consegue entender? Ficaria algo muito sem nexo. E eu quero voltar aqui para essa oração, aonde a primeira coisa que ele diz é: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Uau, isso é fantástico. Sabe por quê, queridos? Porque se tem uma coisa que nós precisamos entender, é a quem nós estamos dirigindo as nossas palavras e aonde essa pessoa está. Você consegue entender isso, queridos? Todas as vezes que nós falamos com alguém, se eu quero conversar aqui com o Daniel, eu preciso saber quem é o Daniel e aonde ele está, porque senão algo da minha fala vai ficar desconexo. Olha para mim, eu quero conversar com o Daniel, mas eu não sei onde o Daniel está, então eu começo a gritar aqui aos quatro ventos, sai gritando: Daniel, Daniel. Sabe, queridos, eu começo a pensar com isso que qualquer outra pessoa que tem o mesmo título que o dele começa a me responder. Você consegue entender isso, queridos? Mas também o outro lado da moeda é verdadeiro. Eu até sei onde o Daniel está, mas eu não sei quem é o Daniel. Como que eu conduzo as minhas palavras para alguém que eu não conheço? Palavras de intimidade. Vamos lembrar aqui, porque um pouquinho antes disso, Jesus não está falando de qualquer oração. Ele está falando de uma oração onde você entra no secreto. E o secreto, queridos, só entra com você aquele que tem intimidade com você. Você não leva qualquer pessoa para o secreto. Está fazendo sentido isso para você, queridos? Sabe, e aí Jesus apresenta dessa maneira: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, ele apresenta para nós uma nova vertente de Deus. Ele apresenta Deus como Pai, e ele nos diz: aquele que está no céu. Sabe, queridos, nós estamos sendo convidados por Jesus hoje a elevarmos o nosso coração a alguém que está mais alto daquilo que nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Jesus ele está nos conduzindo agora a levar uma oração para um Pai, alguém que está acima de tudo o que nós conseguimos entender como seres humanos, ainda incomplexos, imperfeitos. Sabe, queridos, Jesus nos convida a conhecer o Pai que está no céu, e isso é fantástico. Porque na grande maioria das vezes, Daniel, quando a gente começa a compreender que o Pai está no céu, sabe o que é a primeira coisa que a gente faz, queridos? A gente começa a pedir coisas. Não, eu entendi, Ele é meu Pai, Ele está no céu, uau, isso é fantástico. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir coisa, velho. Sabe, e aí a gente começa a fazer um pedido atrás do outro, sem se preocupar se aquilo é realmente o modelo que Jesus nos apresentou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque logo na sequência ele fala assim, ó: santificado seja o seu nome. Cara, e aqui é a hora que qualquer mente no universo começa a bugar. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos acostumados a ter um tipo de relacionamento, talvez com o nosso pai terrestre, ou com alguém mais próximo de um pai que você conhece. E na grande maioria das vezes, e vamos ser sinceros aqui, na grande maioria das vezes, eu como filho, eu só pedi coisas para o meu pai, e poucas vezes eu ofereci coisas ao meu pai.
sim, mas está errado. Então, não, queridos, esse é um tipo de relacionamento que nós temos que aprender a ter. Mas é que Jesus está querendo nos dizer que mais importante, o primeiro, a primícia, muito antes de qualquer pedido que nós venhamos a fazer, primeiro nós precisamos dar. E Deus, Ele merece exaltação. É isso que eu entendo com esse verso. Sabe, queridos, nesses versículos aqui, ele apresenta 5 chaves fantásticas. A primeira chave é: nós precisamos entender que Deus é Pai, está no céu e merece toda exaltação. É por isso que ele vai falar assim: santificado seja o seu nome. Ou seja, filhos, orem isso. Comece a dar glória a quem merece glória, queridos. Nós estamos sendo convidados não a pedir primeiramente nas nossas orações. E por favor, queridos, não me entenda errado. Talvez você, como eu fiz por muitas vezes, dobrava o joelho para poder orar, naquela labuta, naquela dificuldade, né? Eu orava 5 minutos e era 5 minutos pedindo coisas. Você consegue entender, queridos? Eu não sei se passa assim com você, mas nós estamos sendo convidados a mudar a nossa mentalidade hoje e primeiramente falar com Deus, que é o nosso Pai. Então, queridos, seja livre no seu secreto. Assim, mas eu não oro porque eu não tenho palavras, sabe? Parece que a minha oração assim acaba rápido. E aí na hora que eu vou lá na igreja, que eu vejo o pastor orando, eu não sei falar que as palavras difíceis que o pastor fala. Eu já fui abordado várias vezes por amigos meus falando isso. Ia convidar eles para orar, e eles falavam assim: cara, mas eu não sei o que eu falo. O pastor falou umas palavras bem diferentes lá, né? Eu não tenho esse repertório todo. Queridos, a pergunta que eu te faço é: você conversa com um amigo seu de uma forma rebuscada? Você conversa com seu pai ou com alguém mais próximo que você tem de uma forma rebuscada? Ou você conversa de uma forma simples? Deus, Ele não está preocupado com as suas palavras. Ele está preocupado com aquilo que sai de dentro de você, querido, com o seu coração, com aquilo que está fluindo no seu coração. Você consegue entender? Faz sentido? Sabe, queridos, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é isso: exaltar o Pai. E para isso, queridos, nossa intimidade com Deus, não precisa de um vocabulário fino, de um repertório sofisticado. Não, precisa só do seu coração voltado para Ele, dizendo palavras verdadeiras. É isso. Mas aí Jesus não para por aqui, porque ele no versículo 10 ele fala assim: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aqui começa a ser uma parte um pouco mais difícil na nossa oração. É aquela parte aonde nós deixamos de pedir, aonde nós deixamos de olhar para nós e aonde nós começamos a olhar para Deus, apenas para Ele. É como se nós fôssemos colocados, queridos, num lugar aonde nós não conseguimos de forma alguma ver o nosso próprio reflexo. Nós não conseguimos ver a nós mesmos, mas nós só conseguimos ver do lado de fora. Nós só conseguimos ver aquele que está nos olhando. E ao invés de nós pedirmos algo para nós mesmos, a nossa própria vontade, nós começamos a orar agora pela vontade de Deus. Queridos, e eu posso ser sincero, orar pela vontade de Deus é difícil demais. Não sei se você concorda, Daniel. É algo difícil demais. Sabe por quê, queridos? Porque na maioria das vezes, se não todas, a nossa vontade, ela é sempre contrária à vontade que Deus tem para nós. Talvez você quer muito uma coisa, mas a vontade de Deus é que você não tem aquilo. E aí eu te pergunto, como que você vai dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, não me dá aquilo que eu quero? Você consegue entender, queridos? É muito fácil nós dobrarmos os nossos joelhos e falar assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas é difícil demais, e existe uma maturidade tremenda e um entendimento tremendo de quem Deus é, para que nós possamos dobrar os nossos joelhos e falar assim: Senhor, não me dá aquilo que eu quero. Senhor, faça a sua vontade. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Sabe, queridos, eu não tenho tanta sabedoria da palavra, mas quando eu olho para a palavra de Deus e eu olho lá em João, Jesus no Getsêmani, e eu começo a fazer todo um teatro aqui na minha mente, sabe, pensando lá, Jesus no Getsêmani, e aí de repente ele está orando, e eu acredito que
ele começa a entender tudo o que vai acontecer com ele. E aí ele faz a seguinte oração: Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. E isso é doido demais, cara. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu acredito que seja assim: Pai, eu não quero passar por nada disso. Mas aí um outro lado, ele começou a olhar e percebeu que aquilo era a vontade de Deus e era preciso que aquilo fosse realizado. Então ele começa a dizer assim: Pai, eu não quero, mas o Senhor quer, então eu quero. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a fazer esse tipo de oração. E essa é uma oração para quem é maduro. Essa é uma oração para quem não tem medo de ousar. Sabe, queridos, eu quero lançar esse desafio para você. Começa na hora das suas orações, perceber quantos você está falando nas suas orações e quantos nós você está falando nas suas orações. Você vai começar a perceber se a sua oração ela é uma oração egocêntrica ou se ela é uma oração horizontalizada, aquela que alcança outras pessoas. Quando eu comecei a reparar nas minhas próprias orações, eu percebi o tanto de coisas que eu queria para mim e quantas poucas coisas eu queria para outros, para os da minha própria casa. Quantas vezes a gente levanta pela manhã, abre os nossos olhos e fala assim: Senhor, abençoa o meu dia. Pai, abençoa lá no meu trabalho. Pai, lá na minha faculdade. Nossa, Senhor, me ajuda a fazer aquela prova, lembrar aquilo que eu estudei. Senhor, eu. E quantas vezes a gente parou para falar assim: Senhor, abençoa o dia da minha família. Abençoa o dia do meu pastor. Abençoa o dia do meu amigo. Abençoa o nosso dia. Sabe, queridos, o que eu não consigo encontrar nessa oração aqui, Daniel, é algo voltado para si mesmo. Jesus, ele não apresentou esse tipo de oração, queridos, e isso é doido demais, né? Porque pensa comigo, existe ou existiu alguém que poderia, muito mais do que qualquer outra pessoa, pedir alguma coisa para Deus, Daniel? Que isso, cara? Pensa comigo. De todas as pessoas que passaram por essa terra e que ainda vão passar, você acha que pode existir alguém que poderia pedir algo para Deus mais do que Jesus? E ele não fez. E isso começa a realmente mexer com a nossa mente, porque isso vai contra a nossa própria natureza de poder pedir as coisas sempre. Mas aqui ele está dizendo: seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Queridos, e não existe um tempo mais propício para que esse verso da sua oração possa ser realmente declarado nos nossos dias. Não existe, queridos. Nós precisamos urgentemente que a vontade de Deus seja feita na terra assim como ela é feita no céu, muito mais do que qualquer em outro tempo. Nós precisamos compreender a vontade de Deus, queridos. Mas para isso nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos entender que nós não estamos falando com qualquer um, nós estamos falando com o nosso Pai, e Ele realmente sabe o que é melhor para nós. Vocês estão entendendo, queridos? Queridos, e aí no verso 11, ele fala algo que para mim é a chave dessa oração. Ele fala o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão diário. E aqui, queridos, eu falo que é o cerne, porque nós começamos a entender que a nossa oração, aquilo que nós vamos falar com Deus, e perceba, aqui ele não me fala me dá hoje, ele fala dai-nos, ou seja, dá para nós o pão de cada dia, o nosso pão diário. E aí ele enfatiza, Daniel, não é o pão de cada mês, não é o pão de cada ano, queridos. Por que ele pede o pão diário? É a mesma coisa dele estar falando assim: ó, Senhor, hoje eu quero pão, mas amanhã eu vou estar aqui de novo pedindo pão. Uau! E isso é muito doido, cara.
Porque nós começamos a entender a importância de nós estarmos mantendo um contato com Deus e estarmos falando com Ele para que nós possamos ser alimentados. E aí, queridos, se você quiser levar essa palavra para um lado material, um pão, um sustento, para o físico, amém, queridos. Mas eu quero crer também que essa palavra vem para o nosso espiritual, porque não existe nada que sustenta o nosso espírito a não ser o contato diário com a palavra de Deus. Querido, se você vive de contato com a Bíblia, mas sem revelação do Espírito Santo, queridos, eu tenho uma verdade muito ruim para você. Essa letra pode te matar. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos receber o pão, mas um pão que é realmente sem fermento, Daniel. Uma palavra de Deus revelada, uma palavra pura, uma palavra sem alteração. E isso nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo, queridos. Sabe por quê? Que mesmo eu transmitindo a palavra para você, mesmo o Daniel transmitindo a palavra para você, nós só transmitiremos aquilo que nós próprios carregamos. Mas a pergunta é, o que você tem carregado? Quais são as revelações que o Espírito Santo tem dado para você a partir da sua leitura da palavra? Sim, mas as minhas revelações são muito pequenas, querido, dá glória a Deus por isso. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E nós precisamos começar por baixo mesmo, nas poucas revelações. É o Senhor meu pastor, nada me faltará. Nossa, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. E aí você começa a ter esse tipo de revelação, você fala assim, mas é tão óbvio, Mas por que eu não pensei nisso antes? E isso vai começando a trazer um choque de realidade para você, que o seu espírito vai sendo alimentado, mas isso tem que ser diário, queridos. É por isso que Jesus fala, dai-nos hoje o nosso pão, para que nós possamos correr atrás do nosso pão amanhã também. Querido, o Senhor te convida não apenas a passar um dia com Ele, depois ficar uma semana sem falar nada com Ele. O Senhor te convida não apenas a ler a palavra 2 dias na semana e passar os outros 5 sem nem encostar numa Bíblia. O Senhor nos convida a ter um contato diário. Sabe por quê, queridos? Isso é fantástico. Pensa comigo, a palavra de Deus fala assim, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E aí em outro versículo vai falar assim, por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. Sabe o que eu tenho para dizer para você, queridos? O Senhor, Ele tem nos dado vida e consistência de vida todos os dias. E na grande maioria das vezes nós não temos entregado uma oração sequer para Ele todos os dias. Não temos nem encostado na Bíblia todos os dias. O Senhor hoje Ele quer nos convidar a voltar a ter um contato em intimidade com Ele, queridos. Sim, mas é só 5 minutos que eu consigo. Queridos, se for 5 minutos todo dia, amém. Eu acredito que daqui uma semana esses 5 minutos vai virar 10. Daqui 3 semanas esses 10 minutos já virou 20. E assim vai. O importante, queridos, é que seja diário, porque o contato com Deus, ele é diário. Eu acredito que quando Deus criou o homem, Ele estava ali no jardim, Ele vinha se encontrar com o homem todos os dias. E aí, queridos, sabe o que aconteceu? Um dia o homem errou, Daniel. E sabe o que aconteceu, queridos? Deus parou de vir? Não, Deus Ele veio mesmo assim. Sabe por quê, queridos? Porque quem quebra compromisso somos nós. Deus Ele mantém os seus compromissos. Querido, se você começou a fazer a sua oração hoje, faça ela amanhã, sabe por quê? Porque Deus vai estar lá, no seu secreto, esperando a sua oração. E se você orou hoje, orou amanhã, queridos, ore depois de amanhã, sabe por quê? Porque Deus vai estar lá. E eu quero te trazer uma verdade, queridos. Sabe aquele dia que você ia orar e você não orou? Deus, Ele estava lá, esperando você falar com Ele, porque Ele sempre vem. Somos nós que nos escondemos. Sempre foi assim, queridos. Faz sentido para você? É por isso que nós precisamos desse pão diário, queridos. É por isso que Jesus fala assim, ore isso, peça o seu pão todos os dias. Nós precisamos pedir o nosso pão todos os dias. Nós precisamos ser alimentados todos os dias. E já se encaminhando para o final, ele fala o seguinte: orem isso também, perdoa-nos, Deus, as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui é uma parte, queridos, que muitas pessoas ainda têm assim uma dificuldade tremenda, inclusive eu, de poder pedir perdão por aqueles que estão nos devendo. Talvez aquela pessoa, não quero falar aqui só de dinheiro, queridos, mas de tantas outras coisas. Sabe aquela pessoa que você acha que ela te deve alguma coisa porque você fez algo por ela? E aí você não consegue ficar assim, de boa, sabe por quê? Não, ela precisa me pagar de alguma forma. Não, eu fui bondoso com ela, ela precisa ser bondoso comigo. Não, eu dei presente no aniversário dela, ela precisa me dar um presente no meu. Sabe, queridos, mas nós somos convidados a fazer diferente. E isso é muito louco. Sabe por quê, queridos? Porque todos os homens que pisaram nessa terra, que tiveram influência sobre outros, todos ensinaram assim, você não pode fazer com a pessoa aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Mas aí vem Jesus, ele quebra todo esse paradigma e ele fala assim, você tem que começar a fazer com as pessoas aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Cara, isso muda todo o contexto. Sabe por quê, queridos? Porque deixar de fazer é fácil demais, agora fazer que é o difícil. Cara, e nós somos convidados a perdoar as dívidas de outras pessoas para que nós possamos ser perdoados. Deus, ele nos convida hoje. Eu não sei você, talvez você está brigado com alguém, talvez você está do lado da sua esposa aí na sua casa e vocês tiveram uma desavença hoje, talvez você brigou com o seu filho, sei lá, teve que dar uns tapas nele, não sei, sabe, mas o Senhor, ele está nos convidando hoje a pedir perdão, mesmo que nós não sejamos os devedores, mesmo que a dívida seja conosco. Sabe por quê, queridos? Uma vez eu ouvi essa frase me marcou, e essa frase falava o seguinte: aquele que é maduro, ele pede perdão antes. E eu tenho caminhado muito em cima disso, de talvez estar assim nervoso, falar, não, nunca mais eu falo com essa pessoa. Mas aí passa um tempinho, na hora que você vai lá orar, o Espírito Santo já toca no seu coração, você tem que pedir perdão porque é a pessoa. E aí, né, que nem o Chaves, né, volta o cão arrependido, né? Sabe, queridos, nós precisamos ter um nosso coração aberto para o perdão. E eu quero te desafiar hoje, nesse versículo, olhar para ele, o versículo 12, e começar a falar assim: Pai, mesmo que você esmurra sua Bíblia e fala assim, mas eu não quero perdoar, mas que o Senhor possa plantar esse perdão no meu coração. Uma hora ou outra você vai ser movido a pedir perdão. Para quem você tem que pedir perdão, ou para alguém que tem que te pedir perdão, mas até agora não fez isso. Que o Espírito Santo possa começar a te mover em direção a isso. Sabe, queridos, e para finalizar, ele fala o seguinte: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe, queridos, nós estamos sendo convidados aqui por Jesus a fazer uma oração que quase ninguém faz. Isso é uma verdade absoluta. Aquele tipo de oração que a pessoa faz para não errar, mesmo sem nem parecer um erro perto dela. Isso é importantíssimo. Sabe por quê, queridos? E eu ouvi o Israel falando sobre isso e eu comecei a pensar, e é uma verdade, Daniel. Nenhum soldado, ele começa a guerrear quando a guerra está no quintal dele. Ele se prepara para a guerra bem antes. Na hora que ele ouve um rumor de guerra, ele já está lá, colocando toda a vestimenta e se preparando. Sabe, queridos, nós precisamos ser assim. Nós não podemos pedir para que Deus nos livre de um erro ou de uma falha que provavelmente nós iremos cometer quando essa falha está bem perto de nós, quando está muito próxima. Você consegue entender, queridos? Faz sentido para você? Nós precisamos nos preparar muito antes. É por isso que todos os dias nós estamos sendo convidados. Volto a repetir, essa oração é uma oração, um modelo de oração para que nós possamos fazer todos os dias.
Sabe, poder pedir para Deus todos os dias para que nós não venhamos cair em tentação, queridos, porque você quer uma verdade, você quer que eu te fale uma coisa, ela vem todos os dias. Ah, sim, mas ontem eu não fui tentado. Talvez porque você fez uma oração pedindo para não ser tentado e o Espírito Santo de Deus te ajudou. Mas faz um teste, queridos, não ora amanhã não pedindo para não ser tentado. Faz esse teste. Eu estou falando isso, mas não querendo que você faça, mas, cara, é só você não orar que aparece um monte. E nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos nos preparar para as batalhas antes mesmo delas estarem perto de nós. Quando nós avistarmos alguma, nós possamos estar preparados para elas. Sabe, queridos, porque acima de tudo, e aí Jesus que lá no início trouxe exaltação a Deus, agora trouxe exaltação a Deus por quem Ele é, agora no final Ele traz exaltação a Deus pelo que Ele fez, por tudo que Ele fez até aqui. E aí Ele vai falar, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Queridos, não existe nada que está acontecendo que tenha fugido do controle das mãos de Deus. Não existe nada que você está passando, não existe nada que você está vivendo que Deus já não sabia que fosse acontecer, e que Deus já não estivesse cuidando, mesmo que para você esteja tudo desalinhado, esteja tudo errado. Não está acontecendo da forma como que eu gostaria, queridos, mas nada fugiu do controle de Deus. Sabe por quê? Porque dele é o reino, dele é a glória, dele é o poder para todos sempre. Amém, queridos? Você consegue dar um glória a Deus aí por causa disso? Cara, Ele é maravilhoso. Nós precisamos entender, queridos, que o nosso contato, a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser diária. Você pode falar isso comigo? Fala assim: o meu contato com Deus, ele deve ser diário, porque senão eu fico sem sustento. Queridos, e um cristão sem alimento, ele enfraquece, e logo logo ele deixa de ser um cristão. Assim como um ser humano sem alimento, logo logo ele deixa de ser um ser humano, o cristão também da mesma forma. Todas as vezes que nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo de Deus nos oferece, logo logo nós deixamos de ser cristãos. Logo logo nós começamos a questionar nossa fé. Logo logo nós começamos a nos tornar ou aquilo que nós éramos antes, ou até pior, como a palavra de Deus nos diz, pior do que nós éramos antes. Queridos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais. Eu estou falando nós, não é tipo assim, nós, só vocês, não. Somos eu, você, somos todos nós. Porque se nós não fizermos isso, queridos, nós seremos alvo fácil na seta do inimigo. Nós seremos alvos fáceis para o inimigo. Você consegue entender, queridos? Nós estamos em guerra, queridos. Nós estamos em guerra. Então se porte como um bom soldado. Se porte como um bom soldado que conhece o seu superior, que conhece o seu pai. Você, quando for orar, possa orar da seguinte maneira: quando você começar a sua oração, dirija a sua oração para Deus, o Pai. Comece a exaltar o nome dele. Comece a pedir para que a vontade dele seja feita em seguida. Depois peça para que todos os dias você tenha vontade de estar fazendo isso que você está fazendo, orando, lendo a palavra, jejuando. Peça para Deus que seja isso todos os dias. Quando você orar por isso, peça para que Deus te perdoe e que Deus te ajude a perdoar aqueles que te devem também, aqueles que te ofenderam. E por fim, queridos, que você possa pedir para Deus não te deixar cair em tentação, mas te livrar de todo mal. Esse é o modelo que Jesus deixou para nós, para que nós, ao final de tudo isso, possamos declarar essas palavras maravilhosas que Ele diz: porque Teu é o reino, a glória e o poder para sempre. O final de tudo, queridos, é única e exclusivamente a glória de Deus. Talvez a gente ache que no final de tudo isso, né, a gente vai receber alguma coisa, né, superpoderes, virar um super saiyajin, né, no final. Não, queridos, mas no final de tudo isso, a glória ela é reconduzida para o lugar de onde ela veio. Se
é santificado no início, ele vai continuar sendo santificado no final. Esse é o sentido da nossa vida, queridos. Dar glória a quem realmente tem que ter glória, e é somente o nosso Pai.